Uma boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem e tenho certeza que sim, que tenham a paciência necessária até que possamos passar por esses momentos difíceis em que nós estamos enfrentando. Por outro lado, nós, como espíritas, sabemos muito bem que tudo isso é necessário nesses nossos momentos de evolução espiritual. Tudo isso faz parte dessa nossa busca de conhecimento, de aprimoramento moral, e temos que compreender, vivenciar cada um desses momentos e tirar deles as lições que estão neles contidas. Pode não ser fácil, pode apresentar algumas dificuldades, mas faz parte. Se tudo fosse fácil, também não teria tanto mérito, tá? Então, vamos manter a nossa vibe no modo positivo. Vamos encarar cada um desses desafios que são individuais, embora tenham aparência coletiva, mas cada um enfrenta de uma forma diferente, tá? Só para deixar isso assim um pouco mais claro, a gente vai ler aqui um trecho do livro do Emmanuel, Vinha de Luz, exatamente no tópico tribulações. Não vou ler ele inteiro, vou ler apenas uma parte desse texto, tá? Então dele é o seguinte, ele fala o seguinte: nem todos renascem na Terra com as tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo, mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz a fortaleza e a paciência, e em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Ou seja, mesmo nessas dificuldades do dia a dia, temos oportunidades para evoluirmos. E é isso que nós temos que fazer, tá? Muito bom. O tema de hoje, escolhido para hoje, é a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Isso também está expresso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com outras palavras também, onde lá diz: há muitas moradas na casa do Pai. Muito bom. Então vamos começar a destrinchar esse tema partindo da parte material, né? O universo e os sistemas planetários, né? Como nós entendemos, o que nós conhecemos a respeito disso, e vamos simplesmente dar uma palhinha do que é o nosso entendimento a respeito desses aspectos, tá? Então é o seguinte, nós não conhecemos muito sobre o universo, né? E o que nós conhecemos é evidentemente baseado nas observações dos cientistas, né? Dos telescópicos, dos satélites que existem no sistema, das sondas espaciais que são enviadas aí pelo sistema, pelo universo, né? Mas o que é importante também a gente observar é que será realmente que nós conseguimos observar tudo? Ou nós nos retemos apenas aquilo que os instrumentos científicos conseguem alcançar? É óbvio que, do ponto de vista material, né, do ponto de vista científico, o universo restringe aquilo que a ciência consegue mostrar, consegue observar, daquilo que ela consegue pesquisar, como existem várias pesquisas em andamento, né? Tudo bem. Mas eu, como sempre falei em algumas oportunidades, eu tenho uma visão diferente, né? Sobre o universo, sobre essa parte material do universo, como ele é constituído, né? Quais os orbes que existem nesse turbilhão de planetas e galáxias, né? Eu descobri que não sou eu apenas que tenho essa visão diferente, né? Então eu observei que o Emmanuel, lá no livro Religião dos Espíritos, também dá uma palhinha a respeito dessa diferença da qual eu partilho. Então lá ele diz o seguinte: até agora nos reportamos ao campo físico observável pelos homens encarnados, em seu raio reduzido de percepção, sem nos referirmos às esferas espirituais mais complexas que rodeiam cada planeta e cada sistema. Então,
esse ponto de vista dele bate com aquilo que foi sempre a minha opinião, né? De que existem também no universo uma quantidade enorme de planetas cuja constituição física não é possível observar dentro das capacidades científicas do homem atual, da nossa ciência, né? Existe muito mais, ou como dizendo assim, existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia ou a nossa vã ciência, né? Mas o que nós vamos fazer na realidade não é sobre a característica física de planetas ou de coisas dessa ordem, mas sim da habitabilidade do universo, né? Bom, então é o seguinte, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas, lógico, são os mundos que circulam o nosso espaço infinito. Em muitas coisazinhas a respeito da habitabilidade ou da casa do Pai há muitas moradas, assim sempre surge aquela outra hipótese, basicamente só religiosa, né, de que na realidade isso é o estado moral do espírito, né, que independe de onde ele habita, o universo dele, né, a morada dele é interior, ou seja, ele mesmo de acordo com o seu momento evolutivo, né? Isso é muito baseado principalmente naqueles aspectos de que a Terra era praticamente a única morada dos espíritos, o que nós sabemos hoje que não é realidade, né? Bom, nós não conseguimos enumerar sequer o número de galáxias que existem no universo. Imagina o número de planetas e o número de sóis, o número de sistemas planetários, é uma coisa impossível de enumerar, né? O pessoal coloca na casa de bilhões e bilhões e bilhões porque evidentemente não se tem uma noção da quantidade real de orbes que existem, né? Então seria difícil compreender então que esses orbes existissem por nada, né? Fossem simplesmente criação aleatória e ficassem lá sem nenhum sentido, né? Então é óbvio que é praticamente impossível, tá? Que não existam outros orbes habitados além da Terra. Com certeza eles existirão, tá? E por outro lado seria esse aspecto, né? Para quê? O Criador ia criar tantos mundos, um universo tão grande, tantos orbes de diferentes características e tudo mais, se não houvesse um motivo, né? Se não houvesse uma utilidade para isso, né? Muito bom. Para compreender, para começar a esmiuçar um pouco mais esses aspectos da habitabilidade do universo, né? Nesse próximo tópico a gente vai começar lá pelo Livro dos Espíritos, depois a gente vai pontuando e colocando a nossa opinião a respeito de cada um desses tópicos, né, dessas leituras. O primeiro caso que a gente vai ver é no Livro dos Espíritos, na pergunta 55. Lá ela fala o seguinte: são habitados todos os globos que se movem no espaço? A resposta vem da seguinte forma: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Bom, aqui eu tenho um ponto de vista diferente que a gente vai começar a descrever logo em seguida, tá? A questão da habitabilidade do universo é recente. E mesmo na época da codificação era aceitável a Terra como o único planeta habitado. Isso de outros orbes habitados, mesmo com a espécie humana ou com outras espécies de qualquer ordem, com espíritos diferentes, é uma coisa que praticamente começou a surgir com o Espiritismo. E ainda hoje nós nos apoiamos na ciência, né, em busca de evidência, mas é aqui, como em outros casos, as questões do Espiritismo fez a primeira abordagem, né? Ninguém até hoje cravou na ciência que tem outros planetas habitados. Então, compreendendo a habitabilidade o que nos resta a pergunta seria aquela que todos fariam, né? Será que seriam todos esses orbes habitados? E é então aqui que vem o meu ponto de vista diferente, né? Eu creio que a habitabilidade do universo não
não é por inteira, ou seja, nem todos os orbes são habitados. A própria Terra, lá no princípio, quando a gente era praticamente uma bola de fogo, né, em formação, com a aglutinação de toda aquela massa que existia, não tinha nenhuma razão por ser habitado por qualquer espécie, né? E se a gente analisar mais para frente as leituras que vêm da Gênese, Exilados de Capela, Caminho da Luz, são obras que trazem a respeito da habitabilidade do planeta, da espécie humana, no caso, né? Porque antes já existiam outros seres que habitavam aqui, coisa dessa ordem, mas não seres, digamos assim, inteligentes. E também acredito o seguinte: o universo, a cada dia surge um planeta novo, desaparece uma galáxia, aparece uma outra, então não há uma lógica para que isso seja habitado. De repente o planeta vai sumir, tira todo mundo porque vai acabar, ou não, vai criar um planeta amanhã, põe todo mundo lá. Eu não tenho uma visão muito clara disso. Também não acho que seja uma necessidade de que todos os orbes sejam habitados. Que um grande número deles ou a maioria, coisa, tudo bem, mas todos eu não vejo uma lógica para isso não, tá? Bom, pensando um pouco mais pequeno, né, pensando um pouco mais simples, vamos ao nosso próximo tópico, que é sobre o nosso sistema solar e a habitabilidade desse sistema solar, daquilo que a gente tem de informações. E aqui também eu vou colocar as minhas posições dentro dessa mesma análise que eu fiz anteriormente. Algumas obras trazem informações sobre a habitabilidade em outros orbes do sistema solar, com descrições e opiniões interessantes, mas é aqui que entra a minha opinião divergente em alguns aspectos, e vou explicar por quê. Como eu te falo sempre, isso é a minha opinião, isso não significa que eu estou correto, é apenas o meu ponto de observação, daquilo que eu consigo entender desse aspecto de habitabilidade. Muito bom, então nós vamos a duas obras específicas sobre habitabilidade no sistema solar, e as duas, evidentemente, sobre Marte, que é o que eu tenho de informação. Se existem outras obras, eu desconheço, eu não posso comentar a respeito delas. A primeira obra em questão é Cartas de uma Morta, do Chico Xavier. Nessa obra, a mãe do Chico Xavier, a Maria João de Deus, né, ela faz uma descrição bastante interessante a respeito de paisagem, dos habitantes de Marte, né, de grandes lagos maravilhosos, que os habitantes são pessoas altas, com protuberância nos ombros, como se fosse princípio de asa, né? Ou seja, as asas estivessem começando a aparecer. Então, bastante assim, digamos, do meu ponto de vista, assim, bastante fantasioso, né? Mesmo porque a gente sabe que protuberância para asa não é uma coisa muito lógica, mas deixamos para lá e vamos respeitar as observações dela. A obra seguinte, né, a segunda obra, né, é A Vida no Planeta Marte, do Ramatiz. Nessa obra, o Ramatiz descreve habitações, cidades fantásticas no planeta Marte, né? Descreve seus habitantes, inclusive com umas diferenças físicas bastante semelhantes àquilo que ocorre na Terra, né? Então, não sei, eu volto aqui a questionar alguns aspectos disso. Questionar a veracidade das observações fica meio difícil, porque eu não tenho nenhum parâmetro para isso. Os autores que psicografaram essas obras, menos ainda, né? Primeiro porque uma dessas pessoas é o Chico, né? Que dispensa qualquer tipo de comentário a respeito da sua qualificação como psicógrafo, tá? Mas me compete basear algumas observações sobre isso no aspecto científico, né? Então, do aspecto científico que a gente sabe do planeta Marte, tá, é que essas características físicas apresentadas nessas obras não existem, tá? Muito bom. Então, vou seguir aqui a ciência e vou manter fiel ao que o Kardec fala sobre isso. Mas, por outro lado, também eu tenho dúvidas, né, sobre o que realmente essas pessoas estavam observando, né? Será que eles estavam observando esse planeta Marte que nós observamos com os nossos
telescópios, cujas sondas espaciais já foram até lá e tudo mais? Ou será que eles estavam observando um desses outros planetas que eu acabei de falar anteriormente, que não são materiais? Nada impede, né, que existam outros planetas lá no mundo espiritual, chamados de Marte, coisa desse tipo, que tem essas características e que eles foram apresentados, ou que são sugestões mostradas para essas pessoas sobre determinados aspectos lá no mundo espiritual que a gente não tem como avaliar corretamente. Bom, deixando esses aspectos da habitabilidade de orbes e coisa dessa ordem, então nós vamos analisar em seguida a categoria dos mundos habitados, tá? É óbvio que para a gente fazer uma classificação de mundos habitados, ou de mundos de qualquer ordem, qualquer tipo de classificação, nós precisamos ter algo para comparar, tá? E classificar mundos inferiores e superiores, você tem que basear em algo. E nesse caso, a Terra foi tomada como ponto de referência, né, para esse tipo de comparação. E para facilitar a análise, os orbes são ordenados em 3 categorias: mundos primitivos, mundos intermediários e mundos superiores, tá? O que a gente tem de informação das obras espíritas, aquelas que são confiáveis, cada orbe recebe seus habitantes conforme seu grau evolutivo, certo? O que tem bastante lógica, né? Não teria sentido você ter espíritos extremamente evoluídos habitando em planetas cujas condições físicas não lhe proporcionariam trabalhar adequadamente, né? E também sabemos que ninguém está vinculado indefinidamente a um determinado orbe. Há uma obrigação de habitante entre eles, né? Isso é uma outra coisa que eu costumo falar. Para mim, espírito não tem pátria, né? Você é chamado a trabalhar onde melhor você é aproveitado e onde melhor você pode aprender com o ambiente que ali se encontra, tá? E lá no capítulo 3 do Evangelho, lá diz assim: a forma dos corpos é sempre como por toda parte a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Aqui também tem algumas considerações sobre esse aspecto da forma, tá? E vamos a elas, né? As categorias dos mundos habitados, a gente vai falar exatamente nesse aspecto da materialidade ou da forma dos habitantes que estão nesses orbes habitados. Então aqui foi o seguinte: a materialidade dos corpos é ajustada à categoria de cada orbe por absoluta necessidade deste interagir com o ambiente ao qual é chamado a viver. É óbvio, quanto mais materializado o mundo, mais materializado é o corpo que nele habita, certo? Por uma razão simples, né? Precisa interagir com a matéria e essa matéria bruta exige um corpo mais denso para que ele possa interagir, para que ele possa usar a matéria, para que ele possa viver em função dela, para que ele possa mudar as suas características e coisas desse modo, dessa forma de agir. E lá no livro dos Espíritos, a pergunta 57 é feita da seguinte forma: se a constituição física dos mundos não é a mesma, podemos concluir que os seres que as habitam tenham corpos físicos diferentes. A resposta, ele fala, sem dúvida, e ele fala uma série de explanações explicando exatamente por que desses aspectos de que os corpos físicos são diferentes. Então, voltamos àquele aspecto, não é sempre a mesma forma. E para isso a gente entende muito bem o que aconteceu com o nosso corpo físico apenas depois que a gente começou a habitar o planeta Terra. Ele vem se modificando, né, gradativamente, vem evoluindo. Alguns aspectos físicos nossos mudaram completamente, nós perdemos pelo, perdemos dentes, alguns órgãos pararam de ter funções, outros simplesmente desapareceram, outros diminuíram, outros aumentaram, como o nosso cérebro. E assim, consequentemente, os corpos vão se adequando ao ambiente em que eles são chamados a operar. É uma coisa muito lógica, né? E aqui nós vamos de novo recorrer ao Emmanuel. E lá no livro Roteiro, né, do Chico Xavier, ele fala essa frase: ao longo do processo evolutivo, o espírito cresce em conhecimento e aprimora-se na virtude, estruturando pacientemente no seio do espaço e do tempo
o veículo glorioso com que escalaremos um dia o império deslumbrante da beleza imortal. Esse veículo glorioso aí é o nosso corpo, é o físico pelo qual nós vamos nos processando, mudando, para que possamos alcançar esses impérios deslumbrantes aí da beleza imortal. Talvez ele esteja um pouco longe ainda, né? Mas estamos na luta, estamos na trajetória evolutiva. Basta que não desistamos, que a tendência é sempre progredir. Muito bom. Quanto mais evoluído o espírito, né? Lógico que menor é a necessidade dele interagir com a matéria. Sua transformação corporal entre as etapas da vida são mais simples, mais rápidas, e a morte não representa uma tragédia, mas uma mudança de etapa. Uma coisa bastante lógica. A morte é para nós hoje uma coisa trágica, alguma coisa terrível, como se a vida se restringisse única e exclusivamente a esse espaço de encarnação que nós vivemos. Isso é uma coisa que traz muito forte na mente. Isso nos foi implantado, quem sabe, encarnações após encarnações. Quantas delas nós não vivemos achando que morreu, acabou, tá? Então, hoje, pelo menos o Espiritismo e outras religiões já trazem um pouco mais sobre essa sequência da vida no mundo espiritual. Principalmente no Oriente, as religiões são muito mais espiritualizadas que no Ocidente. Bom, com a evolução, desaparecem também os sentimentos de baixo nível, ainda estão comuns em nosso órgão, tais como ódio, ciúme, vingança e tudo mais. Isso, evidentemente, tende a desaparecer com a nossa evolução, com a nossa melhora de conhecimento, melhora moral, coisa assim. O próximo tópico é o destino da Terra nas causas das misérias humanas, né? Que é uma parte no capítulo que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai dar uma rápida passagem dele, tá? Então já sabemos que o estado evolutivo no qual se encontra o nosso planeta, no caso a Terra, então apenas abrimos um espaço para comentar o que o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. Então ele fala o seguinte, que nós não devemos analisar toda a maldade que existe na Terra como se toda a humanidade estivesse no mesmo nível evolutivo. Ele fala a humanidade num contexto geral, não a humanidade encarnada. Tanto que logo em seguida ele faz aqui, temos aqui uma mínima parcela da humanidade que se vincula ao planeta, por apresentar no momento as melhores condições de oportunidade e progresso. A mínima parcela da oportunidade que fala é encarnada, né? Ou seja, de toda a humanidade terrestre só tem uma mínima parcela encarnada. E a gente costuma pegar essa pequena amostra como se representasse toda a humanidade. E mesmo aqui dentro dos encarnados, a gente sabe que existe uma diversidade muito grande, né? E outra coisa que nós sabemos é que tudo no universo está sujeito, né, às leis da natureza, né? E uma delas é a lei do progresso. Então, assim, tudo evolui. Tanto seres animados como inanimados. E a gente observa muito bem isso na Terra, do ponto de vista histórico que nós temos, da pequena janela, né, da Terra, nós temos uma amostra bastante interessante, né, do que evoluíam os corpos humanos, do que evoluíram animais, do que evoluíram plantas e continuam evoluindo, né? E outro aspecto que é muito comum entre nós encarnados, basicamente, é que a gente julga a Terra como uma prisão ou como um hospital, né? E a gente não pode esquecer que nós estamos aqui, se julgamos o hospital, se julgamos a Terra uma prisão, é porque esse é o momento, nós precisamos estar aqui para evoluir. A Terra oferece, na atual circunstância, na atual situação que nós nos encontramos, como o melhor lugar para isso. Bom, aí nós vamos então definindo as categorias dos mundos conforme está especificado lá nessas obras que temos analisado. Então, primeiro são os chamados mundos primitivos, né? Então, ele é definido como aqueles orbes destinados às primeiras encarnações da alma humana. Olha lá,
aqueles orbes destinados à primeira encarnações da alma humana. Não é dinossauro, é alma humana, tá? Então, significa que a Terra foi habitada bem depois de outras espécies e antes, então, não deveria ter habitante. Podemos tomar como exemplo de orbe primitivo a própria Terra, né? No início de nossa caminhada por essas paisagens, por esses caminhos tortuosos que ainda partilhamos aqui. Bom, no início, se a gente observar lá a Terra, pelo que a gente conhece de história, de geologia e tudo mais, né? No início não tínhamos uma noção de espiritualidade. A natureza e seus ciclos foram as primeiras coisas a serem observadas, tipos como sobrenaturais. Evidentemente que o ser humano, nós primeiros habitantes, quando estávamos aqui nessa início de jornada, éramos praticamente como são a maioria dos animais hoje, tá? Não tínhamos noção de espiritualidade, noção de nada, era só sobre existência e os aspectos de manutenção da espécie e tudo mais. Nosso primeiro sinal de evolução espiritual ocorreu quando começamos a entender a divindade sem associá-la a um fenômeno da natureza. E se a gente trouxer isso para a realidade, a gente vai ver que isso é um fator que ocorreu basicamente com o judaísmo aí há tipo 3, 4 mil anos, não me lembro exatamente quando. Mas foi a primeira religião a ter uma divindade não material, a ter uma divindade não corporificada, não especificada numa imagem, né? E olha só, mesmo após o início da espiritualização humana, e ainda por muitos séculos, acreditávamos que podia intervir nos ciclos da natureza, recorrendo à ajuda de Deus, e oferta de sacrifício e tudo mais. E olha só, ainda hoje existe isso, né? Por incrível que pareça. Bom, na sequência, evidentemente que nós vamos à próxima etapa, que é um mundo de provas e expiações, que é lá onde nós estamos incluídos, é lá onde o nosso planeta maravilhoso está fazendo a sua trajetória. E nós dentro dele, lógico. E como a Terra é inserida nessa categoria, talvez seja mais fácil para a gente entender, né, esses aspectos aí. Bom, nos planetas de provas e expiações, né, o mal ainda persiste, né, mas já vem ao lado do bem, tá? Já podemos avaliar o que é melhor caminho a seguir e tudo. Então, nós já temos essa capacidade de escolha, nós já temos mentalmente, já estamos habilitados mentalmente a definir o que é o bom e o que é o mal. E podemos escolher os nossos caminhos, a forma de progredir, a forma de reagir. Num planeta como o caso a Terra, né, habita um espírito sem expiação de seus erros do passado, né, para repará-los, né, diante das dificuldades que o planeta oferece no momento. E esse significa expiações ou espíritos que vêm da própria Terra, né, de encarnações anteriores ou de outros orbes, tá? Aqui também habitam espíritos mais evoluídos que submetem às provas do planeta, buscando conquistar e auxiliar aos que se encontram na retaguarda. Também existem espíritos no início, né, tá? de sua evolução, tá? Então, portanto, aqui temos uma diversidade de espíritos que transitam nos dois, digamos assim, nos dois mundos, né? Um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, mas que partilhamos todos do mesmo nível de jornada, ou seja, temos aqui quem ajuda, temos aqui quem precisa de ajuda, e um precisa de ajuda, na realidade todos precisamos de ajuda e todos somos habilitados também a auxiliar. Tópico seguinte, mundos de regeneração. Olha, sobre mundos de regeneração, o que mais, as informações mais completas que a gente tem vem de Santo Agostinho, basicamente no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente no Evangelho. E ele então descreve assim: descrevemos como mundos regeneradores aqueles em transição entre mundos de expiações e os denominados mundos felizes. Mundos felizes, que maravilha! A humanidade experimenta suas sensações e seus desejos, mas
está isenta das paixões desordenadas que os escraviza. Ou seja, nós já melhoramos bastante, já temos ainda problemas, mas não da natureza do que enfrentamos hoje. Ainda não existe a felicidade plena, mas já podemos vislumbrar seu resplandecer e podemos compreendê-la melhor. Ou seja, essa noção de felicidade que a gente tem tanta dificuldade de definir no momento que a gente vive, nos planetas nos planetas regeneradores, isso já fica mais fácil de compreender. Tá? Nesses mundos, a matéria ainda tem uma parcela importante na composição dos corpos e do ambiente que os cerca. Ainda enfrentamos provas, mas sem as angústias das expiações. Provas provavelmente ainda vão existir não só nos planetas de regeneração, como em habitações mais evoluídas, mas as expiações é o que realmente nos traz mais dor, é o que realmente nos traz mais dificuldades para enfrentar, né? Em relação à Terra, são bastante felizes e apresentam uma paisagem tranquila face ao turbilhão das encarnações anteriores pelas quais passamos. Evidentemente que a proporção que a gente vai se desprendendo de muitas dos nossos problemas, das nossas dificuldades, vislumbrando com mais facilidade de viver. E também por ser menos materializado, o homem entende melhor o futuro que o aguarda. Ou seja, se você é menos materializado, você consegue vislumbrar com mais facilidade os menos materializados que estão a vir, que são os próximos planetas, né? São os próximos orbes que fatalmente nós habitaremos. Não sei quando, mas um dia nós vamos chegar lá. Ainda somos falíveis nesses mundos, mas menos suscetíveis aos apelos do mal. Ou seja, nós podemos falhar muito mais por nossas próprias fraquezas do que pelas dificuldades que os planetas, né, de regeneradores apresentam, as situações de lá apresentam. No próximo tópico, nós vamos analisar os chamados mundos felizes, né, que foram divididos, colocado em duas categorias, porque as informações que a gente tem a respeito desses mundos não são muito abrangentes, são simplesmente informações jogadas. Eu acho que talvez ou a gente não tenha a capacidade de entender perfeitamente como seriam esses mundos, ou essas informações não são necessárias para nós nesse momento. Bom, então nós temos aí os mundos ditosos, né, que definido são os planetas onde o bem sobrepuja o mal, e por isso a felicidade impera. Portanto, aqui já somos felizes. A busca pela unidade se completa e esses planetas são de uma forma tão evoluída que encontram possibilidade de ajudar outros planetas. Quem sabe são eles que estão ajudando a gente aqui, né? O conhecimento espiritual se torna algo tão normal quanto a nossa ciência e para eles o objetivo primordial é a evolução moral. E não deveria deixar de ser, mesmo porque como eles estão menos afeitos à matéria, evidentemente que o principal aspecto costuma ser a moral. A parte física já não tem assim uma importância tão grande. Por outro lado, a gente tem que ver o seguinte, ó, o bem sobrepuja o mal, mas isso significa que ainda existe o mal ou persistência. Uma hora a gente vai ficar livre dele. E os chamados mundos celestes, né, que são habitações dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Bom, o cume da sabedoria e da bondade eu já deixo um pouco para lá. Eu acho que ainda tem muita coisa para frente, mas como eu não tenho noção nenhuma, vamos deixar como isso está. Espíritos de alto valor moral são os futuros governantes de planeta responsáveis por novos espíritos. Então, nesses mundos celestes aí, onde habitam alguns amigos que vêm aqui em nossa elevação, né, em busca de nossa elevação, como Jesus, né, são os futuros governantes dos planetas, como Jesus, sabemos, é o governante do nosso planeta. Nós falamos a respeito desses dois mundos superiores, né, então, desses dois mundos em nível mais elevado. Então, tem uma parte lá dos escritos que fala sobre mundos superiores, né, então uma discussão sobre o que são esses mundos superiores. É difícil definir as características de mundos superiores, onde nos faltam elementos para compreender seus estados, categoria, tipo de espírito que habitam e tudo mais. Mas
O que a gente precisa entender é basicamente as características daquilo que é possível da nossa capacidade de entendimento hoje, vislumbrar como seriam esses mundos superiores. Então diz o seguinte: nos denominados mundos superiores, o espírito praticamente não precisa da matéria para interagir com o ambiente e vive em livre transmissão de pensamentos. Por viver em plena harmonia, não há preocupação em ocultar nada. Imagina a gente viver num planeta de mundos e expiações numa situação dessa, onde os pensamentos são livres, qualquer um pode acessar o pensamento um do outro, porque não existe nada a esconder. Eita nós, como é que eu ia viver nisso, hein? Muito bom, mas quando chegarmos lá, a gente já está pronto para isso. Os bens que possuem são construções de sua própria natureza e servem apenas para uso próprio. Não existe acúmulo, pois não existem preocupações com o futuro. Aliás, não existe preocupação nenhuma, né, de qualquer ordem num planeta desse, né? As pessoas vivem em plena harmonia, então preocupação é algo que não existe. Outro aspecto é importante entender que esses não são orbes privilegiados, sim, são construções de espíritos em seu mais elevado nível evolutivo. Nós construímos os mundos, os ambientes que nós moramos, de acordo com a nossa evolução moral, com a nossa evolução de conhecimento e tudo mais. Basta que nós vejamos na Terra o que acontece com o aspecto de mundos, submundos, submundo do planeta Terra e os ambientes que lá existem, que são construções de quem vive lá de acordo com o grau evolutivo deles. Todos os mundos são espelhos daqueles que os habitam, e em todos eles a evolução está presente. Parece algo ilógico, mas tudo evolui. Mesmo esses mundos ainda existe evolução. É aquilo que eu falei anteriormente lá sobre os mundos felizes, lá sobre o aspecto anterior da definição de mundos felizes. Desta forma, podemos deduzir por analogia que os orbes divinos são moradas para espíritos em alto grau evolutivo. Então, esses são os mundos superiores, essas são as categorias de mundo. Esse é o meu, digamos assim, a minha forma de entender esses textos, tá? Volto a dizer que não estou dizendo efetivamente que é a verdade, essa é a minha verdade, é a forma como eu entendo, tá? E que cada um pode entender isso de forma diferente, sem nenhum prejuízo de nada disso, tá? Muito bom? Eu quero agradecer mais uma vez a todos, pedir um pouco de paciência, pois passou um pouquinho do tempo que a gente tem estipulado, mas espero que vocês continuem em paz, que tenham uma boa semana e uma sequência maravilhosa de aprendizado. Obrigado a todos e boa noite.